Fala, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube, né? Canal de música, de variedades, né? Onde eu falo principalmente sobre música, que é o meu tema preferido. Esse vídeo aqui que eu tô gravando é um vídeo meio que fora do comum, né? Fora do usual. Normalmente eu não faço esse tipo de vídeo aqui no meu canal. Esse tipo de vídeo tem poucos, né? Mas eu pretendo fazer mais vídeos como esse, que é sobre comentário de filme, né? E um dos filmes que muitas pessoas têm falado nesses últimos dias é o filme da Netflix chamado Não Olhe Para Cima. E assim, eu normalmente não sou muito guiado pelo modismo, pela mídia que todo mundo tá falando, porque como minha mãe sempre me ensinou, eu não sou todo mundo. Porém, se falou tanto sobre esse filme que me despertou a curiosidade, né? E falar, é um filme de comédia e você percebe que tem alguns autores renomados, como Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Kate Blanchett, enfim. E, e um elenco vasto, um elenco muito famoso, estrelado, né? Mas não foi nem por isso. É porque todo mundo tá falando sobre esse filme e tal. E por curiosidade eu assisti ele ontem, né? Hoje é dia 1º de janeiro. Então, pelo menos a data da gravação desse vídeo é 1º de janeiro. E esse filme foi lançado, acho que foi no dia 24 de dezembro de 2021. E me chamou muito a atenção a repercussão que trouxe, né, em uma semana, né? E basicamente, você que ainda não assistiu o filme, antes de eu começar a comentar, esse vídeo aqui vai ter spoiler. Então, se você não assistiu o filme, não quer ter spoiler, então, por favor, pule esse vídeo e volte aqui quando você tiver assistido o filme. Rapaz, me falaram que esse filme era um filme de comédia, mas se a intenção do filme era ser comédia, então eles se equivocaram muito, porque o final desse filme ele me deixou bastante perturbado, não perturbado de perder meu sono, mas ele me deu uma sensação de incômodo, de aquela sensação de caraca, tá faltando alguma coisa. Ou aquela sensação, caramba, esperava uma reviravolta, mas que não teve. E ao mesmo tempo uma sensação de angústia, de caramba, isso é muito próximo da realidade, da nossa realidade. E aí eu fico pensando, uau. Mas basicamente, é, esse filme fala sobre um cientista com uma menina, né, que é PhD, e eles juntos descobrem um cometa chamado de Biask, né, em homenagem a uma das personagens do filme, a menina que tem esse sobrenome. E ele acaba vindo em direção à Terra. Eles descobrem que esse cometa está em rota de colisão com a Terra, né? E a primeira coisa que eles tentam é acionar o governo, a comunidade científica e falar a respeito do cometa para que as autoridades possam fazer alguma coisa. E as autoridades não abraçam muito essa ideia logo de cara. O governo ele é sempre cético, né? Porque eles estão mais preocupados em salvar sua pele né, a governança ali, né, nos Estados Unidos e a presidente que faz o papel a Meryl Streep, né? E chama muita atenção como o governo não dá crédito, fica mais preocupado em se manter no poder do que resolver um problema da humanidade, né? O que se assemelha muito a tipos de governo que tem ascendido, né, ao mundo nesse século, né, principalmente no final ali dessa última década e no começo desta década, governos negacionistas. Então, a gente percebe desde o começo que o filme ele martela muito em cima dessa questão do negacionismo. Além disso, além do negacionismo, há também um tom de denúncia, né, com relação a, como é que eu posso dizer?
com relação à grande mídia, que tenta maquiar a situação, né, do que está acontecendo, mas também é uma denúncia contra as redes sociais. O Humberto Eco, que foi um grande pensador e grande escritor de livros, historiador, inclusive foi ele que fez O Nome da Rosa, né, o livro O Nome da Rosa que inspirou o filme. Ele vai dizer que as redes sociais ela gerou uma legião de imbecis. Mas em que sentido isso? Ora, nós vamos ver que nas redes sociais se fala no filme, né, fala-se muito sobre o cometa, que o cometa é mentira, que não vai acontecer nada, enfim. Mas o que mais me chama a atenção nesse filme ao longo de tudo é o nível da estupidez humana e da futilidade. O ser humano sempre se preocupando em coisas fúteis, em coisas superficiais, acreditando em discursos vazios. E o alerta que o filme faz é que isso põe em risco a nossa própria existência. O ser humano ele é capaz de pôr em risco a própria existência em torno de futilidades. Então parece então que esse filme ele se torna uma espécie de denúncia contra isso. Mesmo com a verdade ali exposta na cara, né? Mesmo com vários argumentos lógicos, isso acaba caindo por terra. DiCaprio, né, em uma entrevista falou que esse filme é de uma certa forma um louvor à ciência, mas eu acho que não é bem isso que é o filme Não Olhe Para Cima. Eu acho que ele é muito mais profundo do que apenas exaltar o conhecimento científico. Eu acho que esse filme ele fala justamente sobre o nosso vazio, sobre a futilidade do ser humano, principalmente por causa das redes sociais. Nós acreditamos na superficialidade e não nos preocupamos em buscar profundidade, né? Nós temos mais facilidade de acreditar na rede social, no que as pessoas falam através da grande mídia, mas mesmo que a verdade seja exposta, né? Que a gente tente falar a verdade, as pessoas não estão prontas ou não aceitam ouvir a verdade, né? Nós vivemos um tempo onde os discursos, a política, ela dividiu bastante, né, as pessoas e principalmente famílias. Uma das cenas que mais me chama a atenção é que a menina, né, que era candidata até a um PhD e que descobriu o cometa, ela vai chegar em casa e os pais dela trancam a porta na cara dela, dizendo que ela já dividiu muito o país, dividiu muito as pessoas e que eles não querem política, que ela fale de política, né? E não deixam entrar ela em casa. Então, como é que você evita a segregação? Segregando? Enfim, não faz sentido. Aliás, muitas coisas nesse mundo não fazem sentido nesse mundo atual. Como, por exemplo, aquela caricatura do Steve Jobs, né? Que conseguiu convencer o governo americano a cancelar a missão para explodir o cometa ou desviar a rota dele, porque o cometa tinha ouro, pedras preciosas e tal, e que queria estilhaçar o cometa a fim de enriquecer. A verdade é essa. E acabou que a missão que eles mandaram no final do filme foi um desastre e o planeta foi destruído, né? O que me chama muito a atenção. Eu acho que o filme ele também é uma crítica ao capitalismo. É um filme, ele é uma crítica ao capitalismo e como é que eu posso dizer?
E é exatamente essa, e uma crítica à futilidade, à imbecilidade humana que não tem limite. É capaz de botar em risco, como eu falei no começo, a própria existência. E agora, uma das perguntas que não quer calar é: caramba, o que a Bíblia tem com isso? Tem a ver com isso? O que a Bíblia tem a ver com tudo isso? Como é que eu posso enxergar a palavra de Deus e o cristianismo? Estamos perto do fim dos tempos? Sim, estamos. Biblicamente, nós vemos isso a cada dia. Mas o que mais me chama a atenção, o que mais salta a característica de fim de mundo nesse filme, não é a vinda do cometa, mas sim o ser humano amante de si mesmo e não se atentando para as coisas que são realmente importantes. Quando a gente olha, por exemplo, na Bíblia, fala que quando Jesus vier, as pessoas vão estar vivendo normalmente. As pessoas casavam, se davam em casamento, enfim, faziam negócios, traçavam planos, enfim. Porém, Jesus usa o exemplo do dilúvio, né? O dilúvio veio e consumiu todo mundo, levou todo mundo, né? Sodoma e Gomorra também, as pessoas viviam suas vidas normais até que Deus fez chover fogo e enxofre sobre a cidade. Então, mesmo uma das coisas que mostra nesse filme, mesmo tendo anunciado, né, as pessoas terem anunciado, os cientistas, as pessoas mais capacitadas, habilitadas, anunciado o cometa que estava chegando e que poderia destruir a Terra, as pessoas não deram ouvidos ao que foi falado. E no final das contas, né, o cometa veio, destruiu a Terra e destruiu toda a civilização humana no filme. No nosso caso, no caso bíblico, nós, cristãos, a Igreja de Deus, tem avisado, os profetas têm avisado, o fim está próximo. O fim daquilo que nós conhecemos como mundo está próximo e o julgamento vem. Jesus Cristo vem buscar uma igreja santa, limpa e pura, mas também vem julgar as nações. A segunda vinda de Cristo, ela vai se basear justamente pelo juízo. Então, esse é o tempo de despertamento, porque quando o cometa ficou visível no filme, né? Quando o cometa ficou visível, todo mundo viu. Aí as pessoas entraram em desespero, porque perceberam, caramba, já era. Né? Só que, quando o cometa passou a ficar visível, já era tarde demais. Já era tarde demais para agir. Então, o meu recado, meu alerta é: não deixe que seja tarde demais para voltar para o Senhor. Não deixe que seja tarde demais para você fazer uma escolha por Ele, de se consertar, de voltar, de convergir, de se converter para Deus. Não deixe que seja tarde demais. Esse filme é um alerta para a gente, né? Onde nós temos olhado. O título do filme já é bem sugestivo. Não olhe para cima, né? Não olhe para cima, né? Exatamente fala a ideia inicialmente do cometa, mas eu vou mais além. Pro sentido da minha cosmovisão, que é uma cosmovisão cristã, esse não olhe para cima é um alerta, porque muitas tentam negar a existência de Deus e a vinda iminente de Cristo. Mas esse momento onde nós estamos nos aproximando realmente do fim dos tempos, esse é o exato momento em que nós devemos então olhar para cima. E eu fico com a palavra de Deus em Lucas, que diz assim, que fala de todas as tragédias e desgraças que estão acontecendo no mundo: fome, peste, guerra, rumor de guerra. E Lucas, ele fala o seguinte: quando essas coisas começarem a acontecer,
Levantai vossos olhos, erguei vossa cabeça e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Então, esse é o momento de olharmos para cima, de olhar para Cristo, de olhar para Jesus. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa garantia, a nossa salvação do julgamento iminente que está por vir. Então, o meu conselho e meu recado para hoje, para você que está me assistindo, é: olhe para cima.